Olá a todos, o meu nome é Caio Scheuen, eu sou mestre em Ciências e doutorando do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas na UFRJ. Hoje nós vamos aprender como utilizar o Doctor para docking molecular. A docente responsável é a doutora Manuela Leal da Silva. Para que nós possamos então realizar esse docking molecular, nós vamos precisar de acesso ao Doctor e de um software instalado chamado PyMol, para que a gente possa visualizar os resultados. Tanto o link de acesso quanto o link para download do PyMol estão disponíveis na descrição desse vídeo. Para poder realizar o docking molecular, nós vamos precisar de dois arquivos. Um arquivo contendo o receptor na extensão .pdb e outro arquivo contendo o ligante também na extensão .pdb. Bom, vamos começar então utilizando o Doctor? Bom, estamos aqui na página inicial, na home do Doctor, onde nós vamos realizar o nosso docking molecular receptor-ligante. Caso vocês queiram conhecer um pouco melhor a equipe do Doctor, basta vir aqui em About e vocês vão conhecer toda a equipe por trás dessa ferramenta. Esse nosso vídeo é um vídeo prático, então eu não vou passar teórica para vocês aqui. Caso vocês queiram entender um pouco mais sobre a teórica, basta ler as referências que eles geraram nesse programa, tá bem? Caso vocês tenham mais dúvidas, podem vir aqui em Help e aí vocês vão conseguir um tutorial de um problema específico desenvolvido pela equipe do Doctor, tá bem? Bom, eu sempre gosto de dizer que a gente pode fazer o login ou a gente pode se registrar, o que dá um suporte para os desenvolvedores, né? Então, se você quiser, se registre, faça seu login. E, bom, estávamos aqui na home, agora vamos para aqui, ó, docking. Aqui é onde nós vamos trabalhar hoje. Quando a gente clica em docking, a gente já vê que abre um monte de opções diferentes, tá? Primeiro, proteína, depois da aba da proteína, a aba de cofatores, ligantes, o docking propriamente dito, que ainda não aparece liberada para mim, e a aba de resultados. Eu ainda não tenho nenhum, então ela também não está liberada. Vamos lá. A primeira coisa que nós devemos fazer é o upload do arquivo da nossa proteína. Então, a gente vem aqui em adicionar o arquivo e seleciona o arquivo. Eu tenho uma pasta chamada tutorial, onde eu coloco tudo que eu quero passar no tutorial. E aqui eu tenho o meu receptor e futuramente o que eu vou inserir como ligante. Neste caso, eu vou pegar o meu arquivo PDB do receptor e inserir. Pronto. Agora a gente consegue ver, ó, que a gente já tem ele inserido aqui, o tamanho dele e o status. Reparem que o status está em cinza, porque eu ainda preciso enviar. Enviando então, pronto, ele recebeu, está tudo certinho. Agora, ele me dá a opção de selecionar os estados de protonação. Nesse caso, o meu modelo só tem a cadeia A e ele me dá as opções de correção de estado de protonação. Eu não vou fazer nenhum tipo de correção no estado de protonação, porque este modelo que eu estou utilizando, ele já tem o seu estado de protonação correto. Eu vou deixar um card aqui para vocês, caso vocês ainda não tenham assistido o vídeo de como fazer corretamente o estado de protonação da sua proteína, tá bem? Então a gente segue porque ele já está correto. A gente vem aqui agora em enviar para Doctor. Bom, agora que nós já enviamos a nossa proteína para o Doctor, abre uma nova aba chamada de cofatores, aonde eu preciso fazer o upload de um arquivo também na extensão .pdb de um cofator. Você só vai inserir o cofator caso a sua proteína exija um cofator para que a reação aconteça, caso esse cofator esteja dentro do sítio ativo que você quer fazer esse docking, né? Nesse caso específico, a gente não vai utilizar nenhum cofator, pois não será necessário. Mas caso você precise inserir algum cofator, o processo é o mesmo da proteína. Adicionar arquivo, aí ó, só para mostrar para vocês, ele vai abrir a mesma pasta, você seleciona o seu arquivo e insere ele, tá bem? Hoje nós vamos seguir sem a utilização de cofatores. Não utilizando o cofator, a gente segue para a próxima parte, a próxima aba, que é a aba dos ligantes. Aqui nós podemos ver que ele já tem alguns datasets, tá? Contendo algumas moléculas diferentes. Você pode utilizar esse dataset para fazer um processo de virtual screening, mas hoje nós queremos fazer um docking, não um virtual screening. Então a gente vem aqui em adicionar arquivo
e seleciono o arquivo que será o meu ligante. Nesse caso, eu selecionei uma molécula tridimensional da aspirina também na extensão .pdb. Seleciono o meu ligante, vou em abrir. Pronto, ele está aqui. Mesmo procedimento com a proteína, tá? Ó, o nome do arquivo, o tamanho e mais uma vez ele me pergunta se eu quero adicionar os hidrogênios. Nesse caso, eu também não vou adicionar os hidrogênios porque eu já preparei esse meu ligante em um outro vídeo tutorial que eu também vou deixar o card para vocês aqui, caso vocês queiram aprender a corrigir também esse estado de protonação, tá bem? Então, nesse caso eu não vou adicionar os hidrogênios, eu só clico em enviar e ele vai me dar o status como sucesso, aconteceu. Bom, então ele me abre uma nova aba, esse Rotatable Bond Editor, aonde eu consigo habilitar ou desabilitar essas rotações. Eu sempre vou deixar elas habilitadas, tá bem? Por fim, está pronto, vou enviar para o Doctor também. Agora, então, que nós já inserimos o nosso ligante, a gente vai finalmente para a aba de Docking, tá? Primeira coisa que ele pede para você verificar é os seus inputs, os seus arquivos de entrada no Docking. A proteína que eu inseri, você pode se perguntar, mas não foi esse o código da proteína? Não tem problema. Quando ele entra no sistema do Doctor, ele faz uma alteração no nome automática, tá bem? Então você tem aqui, ó, uma proteína, tá correto, um ligante, tá correto, mesmo o código sendo diferente, tá? E nenhum cofator, nesse caso, que nós não selecionamos nenhum cofator. Então está tudo correto. A gente pode passar então para a próxima etapa, que é definir o binding site. Aqui nós vamos utilizar as coordenadas x, y, z para definir o que a gente chama de grid center, aonde será o centro dessa caixa. Vocês estão vendo que aqui nós temos uma caixa, essa aqui é a minha proteína, tá? Aqui nós temos uma caixa com as coordenadas x, y, z e aqui a gente tem o centro dela, tá? Onde essas coordenadas se encontram. Aqui é onde a gente vai definir qual local o programa deve enxergar. Então, se eu deixo ela aqui onde ela está, ela vai enxergar apenas o que está dentro dessa caixa. Todo esse restante da proteína aqui não será visto. O ligante vai ser inserido apenas nesse espaço e não nos demais. Para isso, caso a gente queira fazer uma busca mais exaustiva e a gente não saiba aonde é o sítio ativo, a gente pode fazer o que a gente chama de docking cego, que é quando a gente não sabe onde é o sítio ativo e a gente quer investigar aonde essa molécula pode se encaixar. Nesse caso, e acredito que no caso de vocês, a gente já saiba qual é o nosso sítio ativo. Então, eu posso mover essa caixa e essa caixa tem um tamanho, nesse caso ela está 20, 20, 20, x, y, z, tá bem? Que eu já fiz uma análise prévia e vi que esse tamanho de caixa é o suficiente. Essa caixa ela tem que englobar todos os resíduos que você quer que estejam nesse docking e essa caixa tem que caber e sobrar espaço para o seu ligante, tá bem? Nesse caso aqui, eu já sei que o meu ligante cabe nessa caixa e eu já sei aonde fica o sítio ativo da minha proteína. Então, para mover essa caixa, eu posso simplesmente digitar as coordenadas, caso eu já saiba. Caso eu não saiba, eu posso ir movendo ela nos eixos x, y, z. Observem que aqui embaixo, ó, a caixa vai se movendo conforme eu faço essas alterações aqui nas coordenadas. No meu caso, eu já sei que as coordenadas são 13, menos 9 e 30. E o tamanho da caixa que eu desejo é de 30. Então, olha só. Você vê que a caixa aumentou de tamanho e eu tenho os resíduos que são interessantes para mim, sendo que o centro é aqui, tá bem? Bom, então tendo isso definido, agora vem a parte mais fácil, que é simplesmente rodar o docking. Aqui nós temos a precisão de busca do algoritmo.
O algoritmo que o Doctor utiliza é o algoritmo genético. Como eu disse para vocês, essa não é uma aula teórica, então caso vocês queiram entender um pouco mais sobre algoritmo genético, aconselho fortemente que leiam o próprio material do Doctor, que ele explica tudo isso aqui, tá bem? Nós não vamos alterar nenhum desses inputs, tá? Aqui a gente tem um standard. Caso a gente venha a fazer um virtual screening, ele muda os valores, e o Explorer é onde você define os seus próprios valores, o que eu não aconselho caso você não saiba exatamente o que está fazendo. Nós não estamos realizando o virtual screening, então nós vamos fazer o procedimento padrão. Por fim, você vai identificar o seu job. Vamos identificar ele como tutorial. E aqui você insere o seu e-mail. Você pode se inscrever para receber a newsletter deles e você tem que aceitar os termos de uso, tá? Eu não vou colocar aqui no doc nesse momento, porque eu vou utilizar o tempo computacional que eles têm disponíveis, sendo que eu já fiz esse teste previamente para esse vídeo ficar mais dinâmico, e então eu já tenho esses resultados e eu vou mostrar para vocês. Mas depois que você insere o seu e-mail, é só apertar aqui em doc e aguardar que o docking seja realizado, tá bem? Estamos aqui agora na página de resultados do Doctor. Quando o seu docking molecular começar a ser realizado, você vai receber um e-mail de confirmação, e quando ele for finalizado, você vai também receber um e-mail de confirmação. Basta clicar no link do e-mail de confirmação e você será direcionado para essa página de resultados, tá bem? Então aqui nessa página de resultados, ele vai te pedir para selecionar os parâmetros que vão ser utilizados nos resultados da análise de docking. RMSD, Root Mean Square Deviation, dos clusters, dos conformes dos clusters. A gente pode deixar em 2 angstroms, porque ele vai mostrar para você todos os clusters que estão até 2 angstroms de distância. Number of Binding Modes, ele vai te mostrar aqui quantas poses você solicitar para ver. 1, 2, 3, você pode chegar a 10, por exemplo, tá? Vamos deixar aqui em 3, você pode selecionar quantas forem necessárias. Comparar com uma conformação referência. O que é isso? Caso você tenha feito um processo que a gente chama de redocking, você pode fazer a comparação entre o ligante que estava no seu cristal e os resultados desse docking. É o que a gente chama de redocking, não é o que a gente fez aqui. Bom, eu tendo isso pronto, agora eu posso analisar os meus resultados. Venho aqui em Analyze, vamos aguardar, ele vai liberar uma tabela para mim. Agora nós estamos aqui com a tabela de análise dos resultados. Veja bem, eu pedi que ele me mostrasse aqui, olha, 3 binding modes. Se nós viermos aqui no composto, que é o ligante 1, que foi o único que eu inseri, nós vamos ver os melhores runs que eles fizeram, tá? Foi, nesse caso, o run 24, o run 9 e o run 6. Se eu tivesse pedido 10, ele teria me dado os 10 melhores, tá bem? Acompanhado aqui pelo que nós vamos observar nesse tutorial, que é a energia de afinidade. O que isso quer dizer? Quanto mais negativa essa energia de afinidade for, mais este ligande tende a interagir no sítio ativo com aqueles resíduos que a gente definiu. Nesse caso, é menos 8,004 do melhor dos resultados, seguido pelos dois com resultado menos melhor, digamos assim. Tá bem? Isso aqui é uma tabela onde nós podemos fazer essa verificação dos valores totais e nós podemos fazer o download de todos os resultados. Então, a gente vai fazer o download desse resultado, tá? Eu já tenho essa pasta baixada e vou mostrar para vocês. Ele vai fazer o download de uma pasta .zip. Você só vai deszipar, descompactar essa página e então eu vou mostrar os resultados para vocês, tá bem? Bom, agora nós estamos aqui na minha pasta tutorial, que é onde eu já tinha o meu receptor na extensão .pdb e o meu ligante na extensão .pdb também. Aqui agora a gente está vendo essa pasta, é a pasta que ela veio zipada e eu descompactei. Ela veio compactada e eu descompactei essa pasta aqui dentro da pasta tutorial. Essa pasta é aquela pasta de resultados que eu fiz o download lá no Doctor. Vamos então explorar essa pasta. Aqui, o primeiro arquivo que eu quero mostrar para vocês é o de parâmetros. Ele tem aqui todos os parâmetros que nós utilizamos para fazer o nosso docking. Caso você queira reproduzir, é só você abrir esse arquivo em qualquer
editor de texto e você repete tudo que estiver escrito aqui dentro, você repete lá nos passos do Doctor, tá bem? Uma pasta com resultados, uma pasta contendo os arquivos da proteína e uma pasta contendo os arquivos do ligante. Vamos explorar aqui o do ligante, por exemplo, tá? Nós temos aqui esses dois arquivos, um CSV, por exemplo, pode ser aberto com um arquivo de Excel, caso você queira entender um pouco mais, pode realizar a leitura do material que está disponível lá no Doctor, porque aqui o nosso foco é justamente ver a interação da proteína com o resultado. A gente vem aqui em proteína, ó, tem dois arquivos. Esse aqui é o arquivo da minha proteína, tá bem? Eu vou precisar do software PyMol para poder abrir esse arquivo, que está na extensão PDB. Aqui na pasta de resultados eu tenho diversos resultados, mas o resultado que é interessante para mim nesse tutorial apenas, tá? Todos esses resultados são relevantes, você deve estudar, sim, o manual do Doctor e entender que tipo de resultado você deve buscar. Aqui, como é um tutorial, eu só quero esse daqui, que é o bestranking.mol2. .mol2 é uma extensão de arquivo que também abre com o PyMol e ele foi a pose mais bem classificada pelo Doctor. Então eu vou querer abrir esses dois arquivos, eles estão em duas pastas diferentes. Eu utilizo o sistema operacional Linux, então eu estou abrindo aqui o meu terminal, vou chamar o software PyMol por esse terminal. Caso você esteja trabalhando no Windows, é só abrir normalmente o seu PyMol. E está aqui aberto o PyMol. A gente vem aqui em File, Open. Pronto, já estamos dentro da pasta tutorial que a gente queria, né? Resultados e proteínas. Vamos pegar a proteína primeiro. O arquivo que eu quero é a extensão PDB. Então a gente vem, pronto, está aqui ó, representado em Cartoon a minha proteína. Agora eu venho também em File, Open, vou uma pasta acima, venho aqui em Resultado e quem eu quero é o bestranking.mol2. Lembra que eu havia dito isso para vocês? Venho aqui em Open, pronto, ele dá o zoom para mim, né? Não tem necessidade de eu ter esse zoom todo. Eu posso vir aqui no All Actions, Zoom, ele vai dar zoom na molécula inteira, nas duas moléculas, né? Em todas elas que estiverem aqui. Então a gente tem aqui ó, a nossa proteína, o nosso receptor e o nosso ligante, que nesse caso é a aspirina e está bem no sítio ativo mesmo. Eu não sei se vocês vão lembrar visualmente, está bem no centro do sítio ativo, que é o que eu havia solicitado para o Doctor realizar para mim. Então eu já vejo que ela está ancorada no lugar correto. Como que eu posso fazer uma análise um pouco melhor? Eu venho aqui em All, Preset, depois eu vou em Ligands e ele vai me mostrar as interações de hidrogênio que estão acontecendo aqui. Existem várias outras interações, você pode utilizar vários outros softwares para poder fazer a análise dessa interação, mas hoje a gente só vai ver essas interações de hidrogênio utilizando o PyMol. As interações de hidrogênio, elas estão aqui representadas por esse tracejado amarelo, tá vendo? E com qual resíduo elas estão fazendo as interações. A gente pode ver aqui ó, em contatos polares, mostrar labels. Ele vai me mostrar aqui então ó, a distância. Ó. Essa interação está acontecendo a 3 angstroms, essa a 3,2, essa aqui a 2,9 e essa aqui a 3,1. Se você quiser saber com qual resíduo, por exemplo, essa interação está acontecendo, eu vejo que é esse resíduo aqui. Eu clico nele, cliquei nele, abriu aqui a seleção. Eu venho aqui em Label, L de Label, né? E eu clico aqui em Resíduo. Pronto, é uma tirosina na posição 264. Então, eu faço esse comparativo para ver se as interações estão ocorrendo dentro do que era a minha perspectiva, dentro do que eu estava buscando. E é assim que nós utilizamos o PyMol para visualizar esse resultado, tá bem? Caso você queira salvar esse complexo todo, né, que está contendo agora o receptor e o meu ligante, nesse caso é a aspirina, primeiro eu vou mudar aqui, mas é só por questão visual, para salvar não precisa, tá? Quero mostrar como Cartoon, tá? Só para que vocês possam ver melhor, olha só, tá? É só uma visualização. Venho aqui em File, exportar molécula, salvar,
troco aqui para o formato que eu quero, pode ser MOL2, nesse caso eu quero um formato PDB, e eu quero salvar nessa página principal e vou chamar de complexo. Sendo assim, eu salvo o meu complexo. Quando eu precisar abrir novamente, para visualizar esse resultado novamente, eu busco somente esse resultado ao invés de eu precisar abrir os dois arquivos em separado. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Um abraço e até um próximo tutorial.